Turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, dia 28 de abril, mais uma aula de matemática, né? O professor Euler está aqui de volta. Hoje estaremos dando continuidade nos nossos estudos, né? Aqui de matemática. Nós estamos fazendo aí uma junção daquilo que a gente estudou na aula passada e vamos dar continuidade na aula de hoje, tá? Peço que você pegue seu material didático, seu livro e acompanhe aí a nossa aula, tá bom? Muito obrigado a você que está participando, mandando sua mensagem, eliminando sua dúvida. A sua participação, ela é importante, tá? Para a nossa aula aqui. Então peço que você faça sempre esse processo, né? Essa ligação entre você e eu aqui do outro lado. Com certeza estarei dando suporte para vocês que estão fazendo as atividades, tirando alguma dúvida relacionada ao conteúdo do livro e também dando suporte a vocês, com certeza, nas atividades propostas, tá bom? Então, quero que nesse momento você pegue seu material, aí o seu livro didático e acompanhe a nossa aula de hoje, tá bom? Estarei compartilhando nesse momento a nossa aula através da tela minimizada, tá bom? Então vamos lá, turma, acompanhe aí. Ok, segunda série. Vamos lá, dar continuidade aos nossos estudos. Nesse momento estarei aí compartilhando com vocês a nossa videoaula de hoje, tá bom? Peço que você acompanhe aí utilizando seu material didático, o seu livro, o seu caderno, principalmente seu caderno para você fazer as anotações, né? A sua agenda. Bom, hoje vamos estar falando aí sobre posições relativas, tá bom? A gente vai fazer uma aula baseada nas páginas 10 até a página 15 aproximadamente, tá bom, pessoal? Eu peço que você pegue esse material e acompanhe o professor Euler, né, através da aula aí de matemática, tá bom? Hoje a gente vai falar, nessa aula hoje, dia 28, né? Hoje é 28, quarta-feira, dia 28 de abril, nós vamos estar falando sobre posições relativas, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente vai começar a falar das posições relativas. Essas posições a gente já estudou, né? Mas a gente vai fazer aqui com certeza um acréscimo das informações, porque vocês futuramente, a segunda série, vão estar precisando lá no terceirão, tá? E aí vocês já vão ter uma noção básica de como é feito o estudo, né, das posições relativas, tanto com a reta, quanto ao plano, quanto a circunferência, enfim, qualquer posição, tá bom? Bom, então posições relativas. Nós vamos começar a fazer aí um estudo, né, mais aprofundado em relação às posições relativas entre duas retas. Lembrando que existe posição relativa entre duas retas e entre uma reta e um plano, tá bom? Então vamos começar a falar das posições relativas entre duas retas. Como eu falei para vocês, vocês já estudaram esse conteúdo. Vocês vão relembrar aqui, é claro, com informações mais, posso dizer, de uma forma mais explícita, né? Então vamos lá. Vamos falar das retas concorrentes. O primeiro tipo de reta que a gente vai estar citando aqui para vocês, fazendo o estudo, é as retas concorrentes. Quando que elas são concorrentes, professor? Quando que uma reta ela é concorrente em determinado plano? Ou quando com duas retas são concorrentes, né? Elas são concorrentes, pessoal, quando elas se cruzam num ponto comum, né? Observem aqui, nós temos a reta S e a reta T, tá bom? E temos o ponto de encontro dessas duas retas, né? O ponto P, certo? Então, esse ponto P, que é um ponto de encontro, ele pertence tanto à reta S quanto à reta T, né? Digamos aí, em outras palavras, ele é um ponto de intersecção, né? E esse encontro desses duas retas, né? Esse ponto aqui, que é o encontro de duas retas, as duas retas chamam-se retas concorrentes, tá bom? Então, quando duas retas se cruzam, em determinado ponto elas se tocam, elas estão fazendo aí uma concorrência, né? Então, retas concorrentes, tá bom? Então, esse é o primeiro conceito que a gente vai estudar na aula de hoje. Bom, fez a sua anotação sobre as retas concorrentes? Lembrando, pessoal, que é muito importante que você observe que ela está aqui, ó, no plano, tá bom? Está no plano, tá? Então, quando você tem aí, ó, duas retas se cruzando no plano, elas são concorrentes, tá bom? Beleza. Então, vamos adiante, vamos falar agora do próximo tipo de reta. É a reta, observe aqui na figura, né? Vamos explicar aqui com uma figura que seja bem mais eficiente. Olha só, as concorrentes, observe como é que elas são aqui, ó. Elas se cruzam, né? Observe que elas se cruzam em um ponto, né?
Se nós tivéssemos aqui, ó, observe nas três figuras, o plano alfa, né, o plano beta e o plano lambda. Nesse caso aqui também, né, o plano alfa, o plano beta e o plano lambda. Observe que o cruzamento dela aqui, ó, tem a concorrência. O que são coplonares concorrentes, professor? Significa dizer que elas estão aqui, ó, na mesma reta 3 pontos e demais aqui na mesma reta 2 pontos, né? São coplonares. Bom, na sequência vamos falar sobre as retas paralelas. Pessoal, essa aqui eu acredito que é muito mais fácil de a gente entender, né? Algo que está paralelo é algo que não se cruza, né? Que nunca se toca. Então, um exemplo aí de retas paralelas, professor. Por exemplo, a rua, uma rua a outra, quando ela é paralela, em nenhum momento elas vão se cruzar. Elas vão continuar no mesmo sentido, né? Em nenhum momento vão se cruzar. Então, as retas paralelas não possuem nenhum ponto em comum entre uma e outra. Existe sempre a mesma distância, tá bom? Então, observem aí, por exemplo, no momento, né? Aqui na tela do computador, nós temos a borda, no caso, superior e inferior da nossa tela. Por exemplo, essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês e essa tela aqui, ó, elas são paralelas, né? Observe que elas são paralelas. Bom, então temos aqui, ó, duas retas paralelas, reta ST no plano alfa. Observação aqui, ó. A reta S, ela pertence ao plano alfa e a reta T, ela pertence ao plano alfa também, né? Ou seja, a representação aqui, ó, é S paralela a T, tá bom? Elas duas são paralelas. Então, em algum momento elas vão se cruzar, professor? Não, elas não vão se cruzar. Observe que elas estão seguindo o mesmo sentido, a mesma distância. Tá bom? Tranquilo? Beleza, né? Bem fácil essa questão aí da reta paralela. Agora eu quero que você veja na figura. Como é que a gente identifica de uma figura, né, professor? Olha aqui, ó. No caso, as coplunares paralelas. Nós temos aqui, ó, nessa lateral, né? Digamos aí, tivéssemos ABCD, a reta AB, né? Vamos pegar aqui, né? AB, né? AB, ela é paralela à reta CD. Por quê, professor? Porque elas não vão se cruzar em nenhum momento, tá bom? A mesma coisa funcionaria para essa figura, a mesma coisa funcionaria para essa figura, tá bom? Quando você tiver uma questão que envolva esse conceito, não esqueça de que reta paralela elas não se cruzam, tá bom? E elas estão no mesmo plano, tá bom? Beleza. Adiante vamos falar, na verdade, aqui, ó, sobre as retas não coplonares, né? Ou as reversas. Quero que você anote aí como reta reversa. Então, elas estão em planos diferentes e as retas reversas não têm ponto em comum. Professor, como assim? Olha só, na reta paralela, elas estão no mesmo plano. Já na reta reversa, elas não têm ponto em comum e elas estão em planos diferentes. Essa observação é bem importante, tá bom? Então, as retas não coplanares ou reversas, elas não têm ponto em comum, certo? Observe aqui, ó, na reta P e a reta S, certo? Ou a reta R, desculpem, a reta R e a reta S, elas não têm ponto em comum, certo? O ponto P aqui, ó, não pertence à reta S, tá bom? Professor, mas em algum momento elas vão se cruzar? Não, porque a reta R está furando aqui o nosso plano, vamos usar essa palavra furando, né? E a reta S, ela está passando aqui, então elas não vão se cruzar em nenhum momento, tá bom? Ah, professor, mas essa reta aqui, ó, ela não vai seguir? Não, gente, essa reta aqui, ó, ela está no sentido de 90 graus, então ela está passando no plano, né? Beleza? Tranquilo? Então, através desse conceito, nós explicamos aí para vocês das retas não coplonares ou reversas. Bom, o livro de vocês, ele trabalha esses três tópicos aí, mas de uma forma mais aprofundada. Mas eu trouxe uma informação adicional, é claro, porque você precisa, nem toda a informação está no seu livro, né? Então eu trouxe mais 2 tipos. Então eu quero que você anote aí no seu caderno, tá bom? Vamos lá. As retas não coplonares reversas, observe aqui na figura como elas são, olha. Elas estão em plano diferente e as retas reversas não têm ponto comum. Observe que elas estão aqui, ó, passando, né, em planos diferentes. O plano alfa aqui é o plano lambda. Então elas não vão se cruzar em nenhum momento, tá bom, gente? Aí nós vamos falar, ó, das retas
perpendiculares. Essa aqui também é muito utilizada, tá bom? As perpendiculares, assim quanto as paralelas e as concorrentes. Então, as perpendiculares são retas concorrentes que formam entre si 4 ângulos retos. Então, pessoal, olha só, é uma observação bem importante, aí eu quero que você faça essa anotação. As retas perpendiculares, elas são concorrentes, né? Porque elas se cruzam, se encontram em um ponto, né? Mas tem uma especificidade, enfim, é uma palavra difícil para mim, eu não consigo falar. É uma diferença, né? Vamos usar a diferença que eu não consigo falar essa palavra. Uma diferença é que aqui a reta S e a reta T, elas formam 4 ângulos de 90 graus, ou ângulo reto, né? Então, esses dois tipos de reta é muito comum no nosso estudo. Eu vou lhe dar um exemplo bem eficiente. O exemplo é do plano cartesiano. O plano cartesiano nós temos o eixo de x e o eixo de y, concorda? Então, esse encontro aqui, no caso aqui é o ponto 0 e 0, que é a coordenada central 0 e 0, é uma reta perpendicular. Por que ela é perpendicular, professor? Porque forma ângulo de 90 graus, certo? Lembrando que estão dentro do plano, né? A reta S, ela pertence ao plano alfa, a reta T pertence ao plano alfa. E olha só, professor, pessoal, essa aqui, ó, é a simbologia utilizada para representar perpendicularidade, tá bom? Palavras difíceis hoje no nosso vocabulário, né? Então, através dessa simbologia, você consegue aí, ó, representar uma reta perpendicular a outra. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, fica muito mais fácil a gente entender sobre retas perpendiculares, né? Bom, então nós falamos até o momento sobre retas concorrentes, retas paralelas, retas reversas, retas perpendiculares. Retas concorrentes, elas se cruzam em um único ponto. Retas paralelas não se cruzam em nenhum ponto. Retas reversas não se cruzam e estão em plano diferente. E retas perpendiculares se cruzam e formam ângulo de 90 graus, ou ângulo reto. Tudo bem? Beleza, né? A gente recapitulou aí a nossa aula. Bom, agora vamos adiante. Vamos falar das retas ortogonais, né? Esse tipo de reta aqui, pessoal, é muito comum e vocês vão verificar no exercício de vocês aí do livro didático e também de atividade que vocês vão precisar desse conceito aqui. Então, prestem bastante atenção aí, porque a gente vai explicar para vocês aqui cada significado de cada situação, tá bom? Deixa eu puxar para cá essa minha tela, ou não, daqui mesmo. Olha só, retas ortogonais são retas reversas. São retas reversas que formam ângulo de 90 graus ou retas perpendiculares, certo? Então, elas são reversas, né, que formam ângulo de 90 graus ou perpendicular. Mas, professor, elas não estão no mesmo plano? Não. Elas vão se cruzar? Sim, elas vão se cruzar porque elas formam um ângulo de 90 graus. Então, no momento, elas vão se cruzar. Olha só, vamos para a explicação. A e B, elas são perpendiculares. Está aqui a reta A, está aqui a reta B. Por que elas são perpendiculares, professor? Porque elas formam um ângulo de 90 graus, né? E elas estão no mesmo plano. C e G são paralelas. Ó. A reta C e G são paralelas. Por que são paralelas? Porque elas não se cruzam e elas estão no mesmo plano. F e H são ortogonais. Olha aqui, ó. A F, né? E a H. Observe que a reta F ela está num plano e a reta H está no outro plano, certo? Então, professor, como assim? A reta H ela não está no mesmo plano que a reta F? Não. Observe que ela está em plano diferente. Mas, né, elas são, nesse caso aí, se pegar no sentido, elas são perpendiculares, né? E E e D são, por que que a E e D são ortogonais? Está aqui a E, né? Está aqui a reta E e está aqui a reta D, né? Observe que a reta D ela não está no mesmo plano que a reta E, né? Mas elas fazem aqui, ó, um encontro de um ângulo de 90 graus, né? Observe que ela tem uma reta perpendicular aqui. Então, aí está a diferença das retas ortogonais. É muito importante que você faça essa anotação, porque o livro de vocês não tem essa figura. Se você até puder fazer esse desenho aqui, ó, e bem especificado aqui para vocês,
é bem melhor, que você consegue entender na hora que você for resolver aí o seu livro didático. Essa informação aí não está no seu livro, tá bom, pessoal? Beleza, né? Então nós falamos aí sobre as ortogonais. Agora que nós aprendemos aí sobre as retas paralelas, ortogonais, reversas, perpendiculares, a gente vai fazer aí uma abordagem no próximo tópico do livro de vocês. Vamos estar citando aqui com vocês as posições relativas entre reta e plano, tá bom? Lembre-se que nós estávamos explicando aqui para vocês sobre posições relativas entre duas retas, né, e o plano. Agora vamos explicar, né, as posições relativas entre reta e plano. Bom, observe que temos três situações aqui, né? Concorrente ou secante ao plano, reta contida no plano e reta paralela ao plano. Essas três situações, pessoal, é muito importante que você saiba o significado, tá bom? É muito importante mesmo. E esse conceito aqui, você vai lembrar lá na terceira série do ensino médio, você vai estar lembrando esse conceito que o professor está falando agora, como o estudo, né, da reta aí na circunferência. Lá vai ser circunferência, né? Mas é o mesmo conceito, é a mesma ideia, aonde você tem aqui, ó, a secante ao plano, certo? A contida no plano e a paralela ao plano. Isso se dá muito aí ao raio, né? Mas a gente não vai entrar nessa parte aí, porque a gente precisa apenas fazer a nossa observação enquanto a abordagem aí da posição relativa entre reta e plano. Então, olha só, quando que ela vai ser concorrente ou secante ao plano? Quando ela, olha só, quando ela passar, ela furar o plano, né? E um ponto vai ser apenas em comum. Então, observe que o plano alfa, né? Observe aí o plano alfa. Ele está fazendo aí uma intersecção com a reta R. Isso quer dizer que o ponto P é o ponto de intersecção. Vamos explicar, né? Lembram em conjuntos numéricos, né? Então, dado o conjunto A, nós temos o conjunto A, no caso, elemento 1 e 2, e o conjunto B, somente o 2. Qual é o conjunto de intersecção que é comum num conjunto e no outro? É o 2, né? O elemento 2. Então, isso quer dizer o quê? Que aqui no plano alfa e na reta R, o que é comum entre eles dois? É o ponto P. Ele pertence tanto ao plano quanto à reta, tá bom? Então, o ponto P é o ponto de intersecção aqui da reta e do plano. Então, ou seja, observe aí que ela vai tocar em um ponto aqui, né, no plano, tá bom? Ela está secante ao plano. A reta contida no plano é aquela reta que está dentro do plano. Observe aqui, ó, no exemplo, a reta R. Então, o plano alfa fazendo a intersecção com a reta R vai ser igual à própria reta R, tá bom? Então, olha só, aqui no plano alfa fazendo intersecção com a reta R, deu o ponto P. Aqui o ponto, ou a reta R fazendo intersecção com o plano alfa, ou vice-versa, vai ser igual aqui, ó, o próprio ponto R, o raio, né? O raio não, desculpa, a reta R. Na sequência temos a reta paralela ao plano. Bom, gente, paralela, se você com certeza aprendeu agora há pouco sobre o que é paralelismo, você já entendeu aqui, ó, que a reta ela não vai fazer parte desse plano. Ou seja, o ponto de intersecção do plano alfa com a reta R vai ser o próprio conjunto vazio, né? Não vai ter aí, ó, nenhum ponto em comum, tá bom? Então, essa parte aí, ó, você vai conseguir entender, ou pelo menos observar no seu livro, né, que está aí na página de número 13, tá bom? Então, fazendo aí uma ligação, né, nessa tabelinha da página 13, a posição relativa, né, a reta contida no plano, vamos fazer aqui a observação, a reta está contida no plano, está aqui. Qual é o ponto de intersecção? É a própria reta, né, a própria reta R. Depois, a reta secante ao plano, está aqui, ó. Qual é o ponto de intersecção? Um ponto, e nesse caso é o ponto P. E o próximo, a reta paralela ao plano, ponto de intersecção é o vazio, ou seja, não possui, tá bom? Então essa aí é a situação bem importante para vocês fazerem anotações na agenda e no caderno de vocês. Bom,
Só complementando também no livro aqui de vocês, tem uma importante informação. Olha só, quando uma reta é secante a um plano, que nesse caso aqui, ó, quando uma reta é secante ao plano e forma com ele um ângulo reto, tá aqui, ó, nesse caso não, né, mas temos outro caso, no livro de vocês. Dizemos que ela é perpendicular a esse plano, né? Ou seja, se ela ficar reto aqui, furar nosso plano, né? Então ela vai formar um ângulo de 90 graus, ela é perpendicular. Beleza? Tranquilo? Então essa aí, ó, é a parte de estudo de posição relativa entre reta e plano, que está aí na página de número 13 do livro de vocês. Na sequência, a gente vai estar citando também sobre a posição relativa entre dois planos. Falamos aqui sobre ponto e reta. Vou explicar novamente para você não confundir, porque são 3 subitens em apenas um, tá? Nós estamos estudando posição relativa. Nós estudamos a posição relativa entre duas retas, a posição relativa entre a reta e um plano, e agora vamos estudar a posição relativa entre dois planos, tá bom? Que é o caso aqui, ó. Posição relativa entre dois planos. Então, existem 3 situações que a gente vai estar citando aqui para você, a gente vai estar dando exemplo, tá bom? É a posição concorrente, a posição paralela e a posição coincidente. Bom, muito mais fácil da gente explicar. Por quê? Olha só, temos aqui o plano alfa, tá aqui, observe o plano alfa, e aqui temos o plano beta, né? Por que eles são concorrentes? Se nós pegarmos o conceito de concorrência, temos que, concorrente, né? Que duas retas são concorrentes quando existe um ponto em comum, certo? Mas, em relação a planos, né? Quando eles são concorrentes, não é um ponto que é em comum, mas sim a reta que é em comum, tá bom? Então, quando tivermos dois planos aqui concorrentes, aquilo que está em comum entre eles é a reta. Ou seja, o plano alfa fazendo a intersecção com o plano beta vai ser igual à própria reta R, né? Que nesse caso pode ser qualquer reta. Tudo bem? Então, concorrente, né? Planos concorrentes, a intersecção, né? Aí entre eles vai ser uma própria reta. Paralelos, quando dois planos forem paralelos, né? Eles não vão se cruzar em nenhum momento. Então, nesse caso, a intersecção deles vai ser o vazio, certo? O vazio, porque não vai ter nenhum ponto em comum. E a outra situação e a última, né, dessa parte de estudo vai ser coincidente. Quando que elas são coincidentes, professor? Os dois planos? Quando um está sobreposto ao outro, né? Então, pegando aí o nosso conceito de coincidentes, o plano alfa vai ser igual ao plano beta, né? Então, nesse caso aí, ó, eles estão coincidente, né? São coincidentes. Beleza? Então, fizemos aí, pessoal, fazendo somente aí uma adição de conhecimento em relação à posição relativa entre dois planos. Vamos pegar aí um exemplo bem eficaz. Concorrente. Quando você tem aí, ó, por exemplo, uma quadra, né? Observe aqui, nós temos uma quadra de futebol ou de voleibol, né? Então nós temos uma rede, certo? Uma rede aí que divide a quadra em duas partes. O que é em comum entre as duas partes da quadra de um voleibol, quadra de voleibol? O que é comum? É a rede de voleibol, certo? Por quê? Porque ela divide, né, a quadra num lado para um time e para o outro, certo? A gente pegar esse exemplo para a gente entender aí em relação à concorrência. Paralelismo, né? Paralelismo, elas não vão se cruzar em nenhum momento. A gente pegar um exemplo aí de paralelismo, capa, né, e contracapa de um trabalho, são paralelos, né? São dois planos, então são paralelos. E coincidente quando estão no mesmo plano. E aí nesse caso a gente tem vários exemplos em relação ao plano coincidente, né? Por exemplo, quando você senta uma cerâmica num piso e depois você coloca uma outra cerâmica por cima, os dois planos estão coincidindo, tá bom? Então, através dessas informações, a gente consegue aí fechar essa parte aí de posição relativa, né? Se você acompanhar, existe aí alguns postulados, né, que a gente não citou, né, mas a gente com certeza esteve falando aqui sobre eles na explicação, tá bom? Eu não citei aí
postulado 6, postulado... Não citei isso, mas na hora da explicação eu estive falando para vocês como é que é feito o estudo, tá bom? Então, posição relativa entre dois planos, temos planos secantes, né? E os planos paralelos. Então, nesse caso aí nós vamos ter, quando dois planos são paralelos, não tem ponto em comum, né? Os planos, no caso, vai ser o conjunto vazio. Bom, agora nós temos uma missão a deixar a vocês, né? Uma missão que no caso é resolver umas atividades aí do livro didático. Lembrando, pessoal, que o livro de atividade a gente vai tirar uma aula para fazer a resolução dele, tá? Então nesse quesito não se preocupe que a gente vai estar trabalhando aí uma aula somente o livro de atividade. Beleza? Bom, a missão de vocês é fazer algumas atividades que estão propostas aí no livro de vocês. E lembrando que eu vou estar enviando para vocês na nossa aula de hoje uma atividade em PDF para vocês resolverem no caderno, tá bom? Essas atividades eu peço por gentileza que vocês coloquem a data de hoje, tá bom? Porque é importante na hora que eu for fazer a correção do seu caderno, você está com o caderno aí com as datas, né? A data tal, o professor deu o assunto tal, a data tal é em relação às atividades, tá bom? Questões, são 10 questões, eu peço que você copie no caderno, tá bom? Essas 10 questões, para que você tenha aí um material de apoio na hora de resolver as suas atividades, do livro e do livro de atividade. Bom, qualquer dúvida eu vou estar sempre disposto a ajudá-los, tá bom? Lembrando que, pessoal, no momento que eu estou trabalhando, no caso com vocês, essa aula hoje, né? Eu estarei em sala de aula, né, com a turma que está presencial. Isso quer dizer que vai ter algum momento que você pode estar enviando sua mensagem, pode demorar em torno aí de alguns minutos, mas eu vou estar sempre atendendo você, né? Pegando sua mensagem, respondendo, tirando sua dúvida. Se não der tempo nessa aula de hoje, na próxima aula, que no caso é amanhã, estarei lá tirando sua dúvida, dizendo o que você tem que fazer a determinada situação, tá bom? Então, deixo para vocês aí a agenda. Vamos lá, quero que você anote aí a sua agenda. Livro didático, as páginas 14, 15 e 16, tá bom? Quais são as questões? De 1 a 6. A questão número 7 e a questão número 8, eu acredito que eu estarei solicitando para vocês fazer aí no caderno, tá bom? Eu vou verificar aí o que eu posso fazer para vocês copiarem no caderno. Só lembrando que nós temos aí, ó, a questão de 1 a 6, deixa eu só fazer aqui uma observação. A primeira, vou fazer o seguinte, eu quero que você resolva somente a questão 1, 3, 4, a questão 5 e a questão 6. A questão 2, a questão 2, a questão 7 e a questão 8, eu vou estar enviando aí em PDF para vocês fazerem no caderno, tá? Porque tem que copiar, né? Então você precisará fazer aí essas questões no caderno, tá bom? Não vai ter espaço para você resolver. E fora isso, eu vou estar pedindo para vocês fazerem aí com certeza um desenho. A gente vai trabalhar muito aí o desenho geométrico. Pessoal, a gente vai com certeza fazer uma aula bem legal com vocês. Eu espero que a gente tenha tempo para a gente fazer uma aula bem legal sobre essas figuras, tá? Eu quero que vocês construam essas figuras aí geométricas para a gente trabalhar no concreto, tá bom? Você que tem material aí em casa, reciclável, vá guardando aí algum material reciclável para você fazer aí o seu trabalho de matemática, tá? Ah, professor, o que o senhor vai usar com a gente? Já dei um spoiler pra gente. Bom, por exemplo, caixa de pizza, vamos utilizar bastante também isopor, papelão, latas, né? Vamos fazer bastante utilização aí desses materiais, né? Pra gente ter uma aula bem dinâmica e bem didática, tá bom, pessoal? Beleza. Então, a gente vai finalizar aqui o nosso estudo, na nossa aula de hoje. A gente falou aí sobre posição relativa. Na próxima aula, a gente vai estar citando para vocês aí, fazendo uma análise em relação a um outro conteúdo, que é a projeção ortogonal e distância, né? A gente vai estar fazendo... Até o momento não temos cálculo, né? Que legal, a segunda série não está fazendo cálculo nenhum. Somente fazendo aí análise, né? Só fazendo análise das figuras.
E a partir do próximo conteúdo, acredito que já vai começar a aparecer cálculo, né? Distância já aparece cálculo. Mas a gente vai explicar para vocês aí na próxima aula, tá bom? Bom, finalizo a minha aula por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente!